Oi, pessoal, boa noite. Mais uma segunda-feira de live e hoje com um tema maravilhoso. Um tema que eu acredito ser um tema muito importante. É um prazer ter todos vocês aqui hoje comigo. Nós iremos falar um pouquinho sobre qual a sua busca. Vida saudável ou corpo perfeito? Isso vai ser muita informação. A gente consegue assimilar um pouquinho aqui na nossa live hoje, um pouquinho de informação sobre isso, mas a gente sabe que é um tema bem complexo, que é um tema bem amplo, né? E a gente pode detalhar em alguns momentos aqui até mesmo a possível continuação de live. Eu hoje estava preparando para essa live, esses dias todos pensando sobre isso, sobre essa busca desenfreada que a sociedade coloca como imposta na gente, esse modelo às vezes inatingível, né, de corpo perfeito. E a gente vai bater um papinho aqui sobre isso. E eu acredito que vocês estarão interagindo no decorrer aí da live comigo. Então, boa noite a todos. Compartilhe essa live com quem vocês acharem interessante, tá compartilhando. Será um prazer receber todas as pessoas. Desculpa. Será um prazer receber todas as pessoas que vocês convidarem para essa live, para bater este papo aqui com a gente hoje. É muito bom ter todos vocês aqui. Muito boa noite. Então, gente, eu andei pesquisando um pouquinho sobre esse assunto desde o dia que saiu na mídia que uma pessoa faleceu por uso inapropriado de determinados chás para emagrecimento. Então, eu fiquei pensando porque a gente realmente costuma fazer loucuras quando quer um resultado imediato. Nas lives anteriores, eu já andei falando sobre essa questão de buscar por milagres, buscar por resultados imediatos e o que isso pode até ocasionar na vida da pessoa, né? Então eu achei um livro muito interessante de Augusto Cury que fala sobre a ditadura da beleza e a revolução das mulheres, tá? Esse livro, para quem quiser, ele é muito interessante mesmo. Ele conta a história de uma modelo de 16 anos que não ficava satisfeita com o seu corpo. Ela era modelo, muito conceituada, muito famosa. Boa noite, Iris. Muito obrigada pela sua presença. E essa modelo, ela ficou tão obcecada com a questão do padrão de beleza que ela acabou tirando a própria vida. Então a gente fica muito triste em saber que às vezes um padrão de beleza inatingível pode vir a tirar a vida de alguém, né? A pessoa ela começa a se cobrar tanto, ela começa a mente dela começa a ficar naquela obsessão por aquilo e quando ela não consegue alcançar, ela acha que não faz sentido mais. Né? Então, nesse livro de Augusto Cury, A Ditadura da Beleza e Revolução das Mulheres, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa história em específico dessa modelo famosa, Sarah. Ela tinha 16 anos. E com isso a gente percebe que muitas mulheres, né, assim como essa modelo, elas buscam hoje pelo corpo perfeito. Elas buscam por um padrão de corpo perfeito. E com isso acabam descaracterizando as suas características, né? E para alcançar, às vezes, rapidamente essa perfeição, vamos colocar assim, essa perfeição imposta pelo padrão social, pelo padrão cultural,
Elas acabam se submetendo a cirurgias, elas acabam se submetendo a procedimentos estéticos muito invasivos, elas acabam muitas vezes desfigurando a sua imagem. Então, essa falta de aceitação do próprio corpo, das suas características físicas, ela precisa ser trabalhada. E isso a gente trabalha com a mente da pessoa. A gente faz com que a pessoa ela passe a se valorizar mais. Na live passada, nós falamos, né, juntamente com a Iris, que está até aqui com a gente, nós falamos um pouco sobre a questão da autoestima. Isso é muito importante nesse percurso, gente, nessa questão, nesse processo de emagrecimento, porque você tem que se amar, você tem que se respeitar, para que você, dessa forma, você não busque atalhos que vão te prejudicar futuramente. Às vezes, no momento imediato, não vai vir o prejuízo, mas a longo prazo pode estar vindo esse prejuízo, né? Hoje, essa questão do padrão de beleza não é uma coisa apenas feminina. Estou falando aqui para mulheres, né? Mas isso de buscar um padrão de beleza, um corpo perfeito, não é único e exclusivo da mulher. Hoje nós temos muitos homens, né, que também buscam por essa busca incansável pelo corpo perfeito. E isso é um padrão assim que muitas vezes não é alcançável. Querer ser belo não é errado, mas precisamos aceitar as nossas características, né? O belo, a beleza, ela é algo individual. Cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua forma, as suas características. E é isso que faz do belo uma coisa incrível, essa singularidade, ser singular, ser único, ter características únicas. É isso que faz da gente indivíduos incríveis, né? Então, alguns erros que as pessoas cometem para alcançar o corpo perfeito. Eu vou citar alguns desses erros. Alguns a gente sabe que acontece corriqueiramente, outros às vezes nem tanto. Mas eu vou citar alguns desses erros e vocês vão refletindo se vocês conhecem alguém ou se vocês estão cometendo esses erros, né? É uma forma da gente refletir sobre as nossas atitudes, tá certo? Exagero em treinos. A pessoa, ela exagera na quantidade do treino, esquecendo que para alcançar um corpo definido, ela precisa ter qualidade nesse treino. Então, às vezes a pessoa vai e fica 2, 3, 4 horas numa academia, né? A pessoa que consegue fazer isso, porque ela já está obcecada, achando que é só aquilo ali que vai formar o corpo dela. Ela pode até alcançar o resultado desejado de forma rápida, mas ela está prejudicando a saúde dela. Então, a gente tem que focar na qualidade dos nossos treinos, certo? A variedade do treino, saber variar os estímulos dados ao nosso corpo é essencial. Isso é fundamental. Por quê? A gente não pode viver de mesmice. Até o corpo acostuma, né? Então a gente tem que dar variações de estímulos. Nisso o corpo não vai acomodar, não vai acostumar e sempre vai te dar um resultado esperado por você. Outro erro são as dietas altamente restritivas. Eu volto a bater nessa tecla, né? Porque praticamente toda live eu tenho falado um pouquinho sobre a dieta restritiva. A dieta que a pessoa vai retirando componentes alimentares importantes para o dia a dia dela.
né? E com isso ela acaba não se nutrindo da forma certa. Mais uma vez aqui é questão de qualidade e não de quantidade e não do que não comer. A qualidade do que eu tenho comido tá nutrindo o meu corpo, tá me dando a nutrição necessária para que eu possa emagrecer? Isso mesmo, gente. Quanto a gente nutre o nosso corpo, é que o corpo acaba despreendendo do que ele vai reter. Então, se eu paro de comer determinados componentes alimentares, né, compostos alimentares, o corpo, toda vez que aquele composto entrar, ele vai falar assim: eu vou segurar, porque eu não sei quando que isso vai entrar de novo. Então, se eu tenho uma alimentação balanceada, se eu preocupo com a minha nutrição, o meu corpo vai entender, toda hora está entrando, então eu não preciso ter reserva. Toda hora está entrando, eu não preciso ter reserva. É isso mesmo, Iris, as pessoas querem emagrecer de forma milagrosa, muito rápido. Eu gosto muito de dar o meu exemplo, sabe? Eu levei 12 anos para chegar em 106 quilos. E eu queria eliminar de forma rápida. Eu era uma pessoa que pensava como o gordo pensa, né? Eu era uma pessoa gorda, eu estou no processo de emagrecimento. E a gente pensa, eu falar enquanto eu era antes, a gente pensa o seguinte: eu preciso emagrecer de forma rápida porque eu tenho pressa. Eu não quero ficar assim, eu tenho pressa. E essa pressa às vezes leva a gente a cometer vários erros. Eu passei por vários erros na minha vida, sabe? Então é essa questão mesmo. Quanto tempo eu levei para engordar? 12 anos. Para chegar num ponto de 106 quilos. Claro que dentro desses 12 anos eu tive altos e baixos. Quando eu digo tive altos, é quando eu emagreci. Eu consegui emagrecer. Só que eu não tinha um objetivo claro e fixo, eu não tinha uma meta determinada na minha mente de que eu queria emagrecer definitivamente. Então, quando eu alcançava aquele objetivo, o que eu fazia? Eu parava e voltava a fazer todos os erros que eu tinha cometido antes e engordado por conta deles. Então, a gente falar nessa questão das dietas restritivas, esse é um dos maiores erros, porque o corpo ele vai se privando de componentes que ele precisa. E aí, isso é prejudicial para a nossa saúde, muito prejudicial. A pessoa ela desregula a composição hormonal, a formação de hormônios, ela desregula a flora intestinal. E isso prejudica em excesso a nossa saúde. Outro erro que muitas pessoas cometem quando quer alcançar o corpo perfeito é usar hormônios para mudar o seu corpo. Ela acaba mudando a sua característica através de uso excessivo de hormônios. Usar chá sem quantidade, exagerando, não se orientando devidamente. Isso acontece com muitas pessoas. Esses chás de várias ervas, né? A pessoa ela precisa saber que erva tem ali dentro. Mistura de ervas que a gente conhece dá uma reação no nosso organismo e você precisa entender, você precisa se orientar. Aí a pessoa compra um chá que chama 50 ervas, não sei quantas ervas, e começa a tomar aquilo em excesso, em excesso, em excesso. Uma pessoa muito próxima a mim, há 2 anos atrás, morreu por conta de uma hepatite fulminante. Ela intoxicou o fígado e não resistiu. Ela chegou até a ficar internada, chegaram a fazer limpeza do organismo dela, tentaram vários procedimentos para que ela sobrevivesse, mas ela não resistiu, porque atacou o fígado da pessoa, né? E a pessoa que usa anabolizantes, que também é uma agressão ao corpo, né? Então, assim, tudo isso
tudo isso que eu falei, da questão mesmo do exercício em excesso, dos chás, da dieta restritiva, altamente restritiva, do uso de hormônios, dos anabolizantes, tudo isso traz grandes prejuízos para o nosso corpo, para a nossa saúde física e mental. O conhecimento vai sempre ajudar a realizar nosso projeto com a máxima eficácia. Isso mesmo, Tadeu. Boa noite, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. É isso mesmo, gente, é conhecimento, é buscar. Informação faz o maior sentido. É buscar pela informação. É saber se você, enquanto pessoa, enquanto ser vivo, não tem, às vezes, uma reação alérgica a determinada erva, a determinado chá. Eu conheço pessoas que têm alergia a gengibre, que têm alergia a canela, que têm alergia a amendoim. São complementos alimentares que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa, né? Mas tem pessoas que têm alergia e às vezes nem sabem quem tem alergia. Então, da mesma forma que são ervas que a gente conhece, igual o gengibre e a canela, existem ervas que a gente nunca ouviu falar e tá no meio daquele chá ali. Né? Então a gente tem que se orientar, a gente tem que buscar orientação, buscar o conhecimento. E aí, a partir desse prejuízo da saúde física e mental que a gente acaba, né, cometendo esses erros e acaba ocasionando isso na vida da gente, o que acontece? A gente acaba desenvolvendo alguns transtornos e síndromes. Algumas são bem conhecidas da gente, porque elas são mais populares, outras não. Outras estão aparecendo por agora. Então, alguns desses transtornos e síndromes, tá? Depressão, estresse, problemas com a autoestima, sentimentos de inadequação, anorexia, bulimia. Esses são mais comuns, que a gente vê mais falar, né? E estão aparecendo novos transtornos e novas síndromes, como por exemplo, ortorexia. É aquela pessoa que tem obsessão por alimentos saudáveis. Ela vive lendo rótulos. Ela vive apenas daqueles alimentos que ela vê que é 100% saudável. Isso também vira um transtorno, né? Imagina a pessoa chegar num momento de escassez e não conseguir um alimento e ela aí vai deixar de comer. Então a gente tem que pensar o seguinte: o excesso nem sempre é o ideal, nem sempre. A gente sabe que geralmente prejudica a gente esses excessos. E a vigorexia, que é a distorção da imagem. A pessoa, ela vive insatisfeita, em constante insatisfação com seu corpo. Por mais forte, por mais bonita que ela esteja, ela nunca vai estar bem com seu corpo. Então é uma distorção da imagem, ela não consegue se ver bem, ela não consegue se ver da forma que as outras pessoas a veem. Então são alguns transtornos e síndromes, tá? Então o que nós devemos ter em mente? Nós devemos ter em mente que o exercício físico e a alimentação, ela vem para nos proporcionar saúde e bem-estar. Boa noite, Josemi. Boa noite, Karim. Boa noite, Carmen. Boa noite, Alice. Prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela presença. Então, a gente precisa ter em mente isso, que o foco com o exercício físico e com a alimentação é necessário, mas para que a gente alcance saúde e bem-estar. Você tem que alcançar a sua saúde e seu bem-estar.
Geralmente as pessoas que fazem lipo e morrem são lindíssimas de corpo. Pois é. A pessoa nunca está satisfeita, né? É o caso dessa pessoa aqui, ó, vigorexia. Ela passa por esse transtorno de insatisfação corporal. Nada para ela tá bom. Por mais bonita, linda que ela esteja. Então, gente, essa questão aí, né, do foco, é não distorcer o foco. Tá, eu posso ter uma vida saudável e ainda assim ter o corpo que eu considero perfeito? Claro que eu posso. Isso é uma consequência. É uma consequência das minhas escolhas. Então, se eu faço uma boa alimentação, se eu faço exercício, né, da forma que o meu corpo precisa, para ele ser moldado, torneado, tudo direitinho, eu vou ter como consequência o corpo que eu quero. Então, para mim, vai ser meu corpo perfeito. O erro aqui não é buscar pelo emagrecimento. O erro aqui não é buscar pelo corpo moldado, torneado. O erro aqui é querer se espelhar em moldes, em corpos de outras pessoas. Eliminar peso ou definir os músculos, né? Ele tem que vir como consequência da nossa prática de exercício. Mas ele não deve ser conseguido a qualquer custo. O que é conseguir isso a qualquer custo? É eu estar disposto a fazer igual a Iris colocou aí agora, uma lipoaspiração. Fazer um procedimento estético invasivo, né? Hoje em dia tá na moda, sabe o que, gente? A abdominoplastia. É isso que tá na moda. A bariátrica agora tá na moda. A pessoa engordou, bariátrica nela. Depois faz uma abdominoplastia ali para tirar o excesso de pele, né? O excesso de pelanca. Aí depois da abdominoplastia a pessoa tem que fazer uma plástica de seios, uma plástica nas nádegas para poder fazer o enchimento. E aí a pessoa já vai se desfigurando, a pessoa vai se tornando uma outra pessoa. Não é assim? E a gente também tem que pensar que essa prática de exercício e de emagrecimento, ela não pode ser para que a gente fique parecido com outras pessoas, com pessoas famosas. Principalmente os famosos das redes sociais. Nós temos que pensar na nossa particularidade. Cada um tem a sua característica. Aí entra a parte da genética. Cada um tem a sua genética. Eu, Isabel, 1,54 de altura, não tem por que eu me imaginar igual uma Gisele Bündchen. Vocês entenderam. Eu nunca consegui falar o nome dela direito. Por quê? Em questão de altura, em questão de estética, né, do físico dela, a genética dela é outra. E a gente precisa ter isso na nossa mente. Eu posso buscar uma vida saudável, eu posso buscar um corpo que para mim é perfeito, sem precisar me espelhar em ideais de beleza, sem precisar me espelhar em outras pessoas. Então a orientação é: espelhe-se em você. Em você. Que característica que eu tenho que eu posso melhorar? Que atividade eu posso fazer hoje que eu posso melhorar? Às vezes a bariátrica é uma necessidade, temos que ver todos os lados. Por exemplo, uma vizinha não conseguia mais emagrecer e afetou tudo, o joelho e a coluna. Agora, sem querer, o corpo do outro. Isso mesmo, Luísa. Aqui a gente está falando quando a pessoa utiliza a bariátrica, a abdominoplastia por vaidade, só por estética, tá? Muitas pessoas, elas abandonam a força de vontade para emagrecer, porque é mais prático ir para o lado da bariátrica, da cirurgia. Só que se tornam, às vezes, muitas das vezes, se tornam pessoas doentes.
Eu tenho casos de pessoas do meu convívio que fizeram bariátrica que elas nunca mais puderam se alimentar da maneira normal, que hoje vive com suplementação, com medicação por conta de dor, entende? Eu sou uma pessoa que saí de uma possibilidade de uma bariátrica. 106 quilos, 1,54 de altura, beirando 40 anos de idade. A minha endocrinologista disse para mim que a minha única solução seria bariátrica. E aí, com a graça de Deus, que é quem eu prezo muito na minha vida, na minha espiritualidade, ele me encaminhou para conhecer a PNL. Foi a minha salvação. Porque eu tinha imaginado que eu não faria a cirurgia, porque eu sou contra procedimentos invasivos, é a minha pessoa. Não sou contra quem faz, mas a pessoa tem que ter consciência de que ela está fazendo um procedimento invasivo, que ela vai mudar toda a vida dela com aquele procedimento ali. Então veio a PNL e hoje eu sou outra pessoa. Agora todo emagrecimento precisa primeiro de mudar o menu. Eu acredito ainda, Luísa, que antes de mudar o menu tem que mudar a mentalidade da pessoa. Porque ela precisa muito ser forte para ela entender que ela vai ter restrições a partir dali, né? Mudar a mente, isso mesmo. Ela precisa entender isso, né? E é para a vida inteira. É pro resto da vida. Então ela vai ter que mudar a mente porque o procedimento vai exigir isso dela. Entende? Eu mudei a minha mente. Então, no mudar a minha mente, hoje eu não sou uma pessoa sedentária mais. Hoje eu busco alimentos que eu sei que vão nutrir o meu corpo. E com essa nutrição, o meu corpo vai liberar o que está em excesso. Faço atividades físicas regularmente, dando novos estímulos todos os dias ao meu corpo, porque eu sei que é isso que eu preciso. Tô tendo resultados? Claro que eu tô tendo resultados. Hoje eu peso 92 quilos, para quem pesava 106. Ainda estou no processo, mas eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa, porque eu sei que está sendo feito de forma natural e saudável. Eu sei que com o processo que eu estou passando por ele, eu estou recuperando a minha saúde física, porque a mental eu já recuperei. Para não voltar ao peso do passado, meus dados indo embora, que pena. Ô Luísa, que pena mesmo, prazer ter você aqui hoje, tá? Isso mesmo, gente, a questão de emagrecer de acordo com um objetivo. Eu determinei para mim um objetivo de 3 anos, eu já passei 1 ano e 2 meses, 3 agora, né? Tá terminando o terceiro mês agora. Em 1 ano e 3 meses eu eliminei 14 quilos, eu estou dentro da minha meta, tá? Porque eu me determinei uma meta de 1 quilo mês, então eu tô até acima um pouquinho aí, né? Que eu tô com 1 quilo a mais, seriam 14 meses, 1 ano e... isso mesmo. Para eliminar 14 quilos, tá? Então eu tô aí dentro do meu padrão, eu tô dentro do meu objetivo. Posso alcançar isso mais rápido? Se eu quiser, eu posso. Mas eu tô indo bem assim, sabe? Eu estou saudável, eu estou amando cada resultado. Cada procedimento que eu faço mental e que me dá novos resultados. Isso tudo foi possível com a PNL, isso tudo foi possível com a reprogramação mental. Isso tudo foi possível com esse processo de coaching que eu conheci. Isso tudo foi possível por conta disso. Então, voltando-se a espelhar-se em você, né? E não no corpo dos outros. Um modelo ideal de beleza baseado em outros cria uma armadilha pra gente. E está relacionado a 3 sentimentos que o ser humano precisa se firmar neles, que é importância, aceitação e pertencimento. Entende?
Então, ó, a importância, a pessoa se sentir importante em determinado meio. A aceitação, a pessoa quando se sente aceita, ela acha que ela precisa se sentir aceita. E o pertencimento, pertencer a um meio social. Então, o ser humano ele vive em torno desses 3 sentimentos. E essa busca por esses 3 sentimentos de importância, de aceitação e de pertencimento faz crescer o número de pessoas infelizes com a própria imagem. Porque elas acham que por elas terem essas características, elas não vão ser aceitas no meio. Isso tudo tem estar relacionado com a autoestima. A pessoa achar que ela não é adequada àquele local, àquele meio social. Então, por exemplo, a pessoa com cabelo cacheado, igual o meu, vive escovando o cabelo, não desmerecendo as pessoas que escovam o cabelo. Eu já escovei o meu muito, porque eu achava que o padrão de beleza era esse, que a aceitação para mim era essa, de estar com o cabelo liso, cabelo escovado. Meu irmão mais novo, ele até brincava, cabelo de plástico. Vocês hoje estão de cabelo de plástico, que não podia ver uma chuva, que enrugava todo, né? Então, assim, eu ainda brincava com ele, não é de plástico não, é de papel, que papel é que enruga na água. Mas, enfim, a gente tem que se aceitar, a gente tem que aceitar as nossas características. Às vezes a pessoa fica muito impressionada com o padrão de beleza. Sim, mas a gente faz um trabalho com a autoestima justamente para que a pessoa se ame, para que a pessoa se aceite, para que a pessoa se valorize. Porque aí ela vai ver o padrão de beleza, ela vai ver que existe um padrão de beleza social, ela vai ver que existe esse padrão de beleza, só que ela vai entender que é um padrão social, que ela não é obrigada a estar daquela forma, a ser daquele jeito. Porque ela se aceita, ela vê as suas características e se ama. E declara para ela o tempo inteiro esse amor. Então é isso que a gente tem que buscar. Então a vida saudável, ela tem que ser baseada nisso. Em amor próprio, em amor por você mesmo. Em aceitação. E gente, venhamos, né? Que bom que todos nós, cada um tem a sua particularidade. Imagina como que ia ser o mundo se todo mundo fosse igualzinho. Que sem graça que ia ser. Então, um dos posts que eu coloquei, né, na minha plataforma por esses dias para trás, foi justamente um post que fala o seguinte: o corpo perfeito é o seu. O seu corpo é o corpo perfeito. Ame-se mais, valorize-se mais, respeite-se mais. Boa noite, linda. Boa noite, Johnny. E com isso, você vai aceitar o seu corpo e o processo de emagrecimento ele vai vir leve, saudável e natural. Porque antes de você querer mudar o seu corpo, você tem que aceitar como você está. Você tem que se amar, entender que esse corpo é seu. E hoje eu falo, meu corpo chegou a 106 quilos porque eu não me amava. Porque eu não me aceitava. Muitas vezes fiz loucuras para tentar chegar num padrão de beleza ideal. E não para simplesmente ter vida saudável, ter saúde física e mental. Boa noite, Malena. Entende, gente? A importância de se amar, de se valorizar, de se respeitar. Ela é a primeira em tudo que a gente busca. Que é o eu. Priorize-se mais. Tenha você como centro das suas ações. Busque para você. Mude-se. Ame-se. Respeite-se e valorize-se. É o fundamental. Quando você começar a sentir isso por você, você vai ver como que as coisas vão
correr a seu favor. Tudo na vida vai correr a seu favor. Isso não é egoísmo. É você estar bem para poder ajudar o seu próximo. É você estar bem, saudável, para poder ajudar o seu próximo. Os próximos próximos e os próximos distantes, que são os amigos. A família e os amigos. Gente, gratidão imensa por ter vocês aqui hoje, pela interação de todos vocês. Peço que compartilhem essa live com quem vocês acham que precisa desse conhecimento. Aproveitando o que você disse, eu ouvi do Johnny que eu deveria me achar bonita, pois sou única e não tem ninguém igual a mim. Exatamente, gente. Isso mesmo, Malena. São as nossas singularidades, as nossas particularidades. E é isso que faz o mundo que nós temos tão lindo. As nossas diferenças é que nos fazem indivíduos. E ser indivíduo é lindo. Ser individual é lindo. Não pro lado egoísta, eu falo de características, aceitar as suas formas, as suas características. É maravilhoso. E foi maravilhoso, gente, ter vocês aqui hoje. Malena, Iris, Tadeu, Johnny, Roseli, Linda, Luísa, Afonso, Josemir, Karim, Carmen, Alice, Érica, Nilma. Maravilhoso ter vocês aqui hoje, gente. Muito bom mesmo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Peço que compartilhem essa live com quem vocês acharem que deve ouvir esses ensinamentos, esse pouquinho de conhecimento que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. E se alguém quiser aprofundar no assunto ou estiver precisando, necessitando de conselhos, né? Ser trabalhado isso com você, da questão da autoestima, essa questão da sua autoimagem, pode me chamar, tá? A gente faz um trabalho aí com você sobre isso. Somos lindas e lindos, somos únicos. Isso mesmo, Malena. E a gente tem que repetir isso o tempo inteiro pra gente. Só gratidão, seu exemplo está me motivando muito. Ô, Carmen, muito obrigada. Carmen Lúcia, muito obrigada, Carmen. A gente faz para mostrar para as pessoas que é possível, né? A gente não tá ali para ser blogueirinha, igual muitas pessoas ao meu redor já me chamaram de blogueirinha, que eu tô querendo virar blogueirinha. Não é para isso. É para mostrar para as pessoas que uma pessoa comum tem essa capacidade e que você tem essa capacidade. Obrigada, Malena. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos. E lembre-se sempre, se amem muito. Amem-se o tempo inteiro, tá bom? Gratidão imensa por todos vocês que me acompanharam aqui e pelas pessoas que ainda vão poder assistir essa live que vocês estarão compartilhando. Gratidão e boa noite. Voltou a se exercitar, Carmen? Muito mais saúde, né? Obrigada, Afonso. Agradecemos você de forma que se dedica. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite.